Meus amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. E a todos aqueles que estejam nos vendo e ouvindo usando um celular, possam colocá-lo na horizontal, já que isso irá facilitar que vocês não apenas compreendam o que estamos falando, mas também possam ver o que está sendo apresentado na tela, e isso irá ajudar na compreensão daquilo que iremos expor. O nosso tema, nesta oportunidade, é uma homenagem direta a um dos livros do nosso amigo André Luiz, que é o livro Sexo e Destino, que em 2023 está fazendo 60 anos de lançamento. Ele é parte da coleção, que alguns chamam de coleção André Luiz, outros chamam de coleção A Vida no Mundo Espiritual, na qual o primeiro livro é o Nosso Lar, que a maioria de todos nós conhecemos, que, em particular, também em 2023, está fazendo 80 anos. Entre o lançamento do Nosso Lar, em 1943, e o lançamento do O Sexo e Destino, que é o penúltimo livro da série do André Luiz, em 63, se passaram 20 anos. Então, o nosso amigo Chico Xavier, através do André Luiz, levou 25 anos para completar a série André Luiz. Um longo trabalho. São 13 livros, nas quais o André Luiz explana para todos nós uma quantidade enorme de assuntos. É uma enciclopédia espiritual, como nós gostamos de dizer, e em cada um dos livros do André Luiz, um assunto em especial é tratado. No caso específico de hoje, a parte sexual, mas se a pessoa quiser saber sobre desencarne, ele deve ir no Obreiro da Vida Eterna. Sobre lei de causa e efeito, no Ação e Reação. Sobre questões de distúrbios mentais, no Mundo Maior, e assim sucessivamente. Cada livro dele não é apenas uma exposição daquilo que ele possa ter vivido na espiritualidade ou em companhia de outros mentores. Há um tema por trás, em que ele traz, e normalmente traz junto com algum mentor que é, na verdade, o especialista no assunto. Então, o Sexo e Destino é o Félix, o Lei de Causa e Efeito é o Druso, sobre a mente, os distúrbios mentais é o Calderaro, e assim sucessivamente. Então, os livros do André Luiz, ou a série do André Luiz, é uma enciclopédia, onde hoje nós vamos destacar o Sexo e Destino, que é o 12º livro. Após esse, só teve mais um, que foi o E a Vida Continua, que foi de 68. Esse livro, em particular, o Sexo e Destino, ele tem uma característica semelhante a alguns outros, é que ele foi feito em parceria com o nosso amigo Valdo Vieira. O Chico, junto com o Valdo Vieira, fez em torno de 16 obras, nas quais o Sexo e Destino foi uma delas. Tem livros do André Luiz, que é o Sexo e Destino, Mecanismos da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos e Desobsessão, da série do André Luiz, foram feitos em parceria com o nosso amigo Valdo Vieira. Mas ele tem com outros mentores, do Hilário Silva, do Casimiro, que é de poesias. Então, o nosso amigo Valdo Vieira, até o momento em que ele participou das atividades dentro da doutrina espírita, ele realizou um grande trabalho
não apenas de forma individual, mas também em forma de parceria com o nosso amigo Chico Xavier. Então, esse livro é um livro feito a 4 mãos. 2 mãos do Chico e 2 mãos do Valdo Vieira em partes. Um fez uma primeira parte e o outro fez uma segunda parte, só que as psicografias eram quase que simultâneas, um numa cidade e o outro noutra. Um segundo ponto que é importante a gente destacar é quanto ao título do livro. Para muitos, poderá ser simplesmente uma frase ou 2 letras, 2 palavras que o nosso amigo André Luiz escolheu para colocar no livro: sexo e destino. Mas não é apenas isso. Ele poderia ter escolhido outro nome, poderia ter colocado o nome que o Emmanuel colocou num livro dele, Emmanuel, alguns anos depois, Sexo e Vida. Ele podia colocar sexo e família, sexo e convivência, e assim sucessivamente, mas escolheu o e destino. Por quê? Porque estava ligado diretamente àquilo que ele iria expor no livro. Expliquemos. O que é destino? O destino, na realidade, é uma conjunção, uma soma de 3 grandes pontos. O primeiro, o destino, é uma colheita. A nossa vida atual, ela é uma conjunção de 3 coisas: uma colheita, uma plantação e uma escolha. Colheita por quê? Porque ela reflete o passado, que pela lei de causa e efeito vai se refletir no presente. Então, tem uma parte da nossa caminhada que está já previamente definida em função daquilo que realizamos no passado. E parte desse passado, naquela encarnação, vai se refletir de forma mais evidente. Muitas vezes, essa colheita é uma enfermidade, outras vezes, é uma situação difícil, econômica, e assim sucessivamente. Então, parte da nossa caminhada, ou daquilo que se chama destino, é reflexo de uma colheita. Mas não é apenas isso. Ela é também uma plantação. Só que aí a plantação olha para o futuro, para a frente, enquanto que a colheita reflete um passado. A plantação é aquilo que você vai realizar de novo naquela sua presente reencarnação. O que você vai construir, realizar na presente vida. Então, é uma plantação. E, por último, é uma escolha. Escolha por quê? Porque no momento em que você e eu estivermos colhendo, você vai ter que ter, você tem a opção, a escolha de como colher. Às vezes colhemos dores, lágrimas, e as pessoas têm a escolha de se matarem. É uma escolha. Mas tem outros que escolhem, que conseguem, fazer essa colheita, mesmo embaixo de lágrimas, de dores, com fé, com esperança, sem desespero, sem agonia. Então, é uma escolha. Da mesma forma como na plantação, há a escolha de como você faz a plantação. Se você faz a plantação com otimismo, com fé, com devoção, com constância, sem parar, é uma escolha. Então, o nosso destino é uma somatória dessas 3 situações: colheita, plantação e escolha.
E por que o nosso amigo André Luiz, então, escolheu o título Sexo e Destino? Porque ele ia apresentar a situação de duas famílias, na qual ele iria mostrar que muitas situações em que elas estavam vivendo hoje refletiu uma colheita, e muitas situações que elas estavam realizando no presente refletiam uma situação de escolha de como é que eles estavam lidando com o passado e com o presente. Por isso é que ele colocou sexo e destino, porque ele iria mostrar o entrosamento dessas três situações que nós acabamos de expor. Isso é importante. Todos aqueles que possam vir a ler o Sexo de Destino, e nós aconselhamos que leiam, porque o que nós vamos falar é uma gota d'água em relação àquilo que o nosso amigo André Luiz nos expõe no livro. Muito bem, esse é o segundo ponto. Terceiro, uma síntese. O livro Sexo e Destino faz em 2023, como nós já dissemos, 60 anos. É o 78º livro do Chico. Veja bem, o Chico começou a psicografar em 1932. Em 1968, ele tinha pouco mais de 30 anos de psicografia. E ele, em 30 anos de psicografia, ele psicografou mais de 70 livros. Significa mais de 2 livros por ano. Parece pouco, mas cada psicografia precisa ser revista, precisa ser olhada. Há um trabalho enorme antes do livro chegar às nossas mãos. Então, é um mérito enorme do Chico no seu trabalho desse Sexo e Destino, e ao final da sua existência eram mais de 400 livros que ele psicografou. O livro, ele retrata, como quase todos os outros livros do André Luiz, não apenas pessoas, mas instituições, locais onde ele e outros mentores trabalhavam. No caso, o Século de Destino é destacado uma instituição chamada Almas Irmãs. Por que Almas Irmãs? Por que essa instituição? Porque essa instituição acolhe espíritos que no passado apresentavam graves desequilíbrios na área sexual. O livro apresenta, isso há 60 anos atrás, o que hoje se mostra comum nos jornais, que é a questão do assédio moral e sexual. Apresenta situações de simbiose espiritual obsessiva, que é mais do que simplesmente quadros de obsessão. É a situação onde há uma perfeita identificação entre o espírito obsessor e o encarnado obsediado. Não é simplesmente uma influenciação espiritual, mental, é uma conjunção quase completa entre o desencarnado e o encarnado. E, por último, situações de falência conjugal que estão interrelacionados a processos obsessivos e a situações de assédio moral e sexual. Então, é um livro de 60 anos absolutamente atual. Recomendamos novamente que o leiam com carinho, e nós vamos mostrar que livros possam servir de ajuda para entender aquilo que ele lá coloca. Muito bem. Comecemos. O livro Sexo e Destino, basicamente, ele apresenta, reflete os dramas que nós denominamos de vidas em desalinho de duas famílias. Uma família que tem como chefe de família o Cláudio, e outra família que tem como chefe de família o Nemésio. São duas famílias que estão relacionadas no presente e que têm
ligações do passado. É o destino. Como é que elas convivem no presente é a grande, a grande ação do livro. O que nós vamos ver aqui, rapidamente, é o que o André Luiz, em função do que ele observou dessas duas famílias, traz de conhecimentos para nós. Então, vão ser duas partes a nossa exposição. Uma relacionada à família do Nemésio, outro relacionado à família do Cláudio. As duas famílias estão relacionadas no presente e no passado, de uma forma desequilibrada. E, em particular, desequilibrada na área emocional, sentimental, sexual, que é o que o livro retrata nas suas páginas. Então, façamos um zoom na figura que vocês acabaram de ver. Um zoom na família do Nemésio. Ele era casado com uma senhora chamada Beatriz, tinha um filho, que era o Gilberto, e aparece mais uma moça, Marina, que, durante um certo tempo, foi noiva, namorava ela. A Marina é filha do outro casal, que nós acabamos de falar. Todos eles estão interrelacionados internamente, pai, filho, e com a outra família que nós acabamos de falar. Nessa, em particular, 4 assuntos o nosso amigo André Luiz destaca. Qual? Primeiro, o ambiente familiar e o parente desencarnado. Por quê? Porque a nossa minha Beatriz, no momento em que é retratado, que ocorrem os fatos narrados no Sexo e Destino, que são reais, ela estava em processo terminal, numa enfermidade terminal. E o pai dela, que já tinha desencarnado, fazia parte da equipe na qual o André Luiz estava presente. E ele observa, ele, o André Luiz, e o pai da Beatriz, que em muitas situações, em função daquilo que eles viam, eles percebiam que a influência deles, às vezes, não era a melhor. Aí ele destaca que, em muitas situações, a presença de parentes desencarnados que não tenham, muitas vezes, o devido equilíbrio, ele prejudica a convivência dos parentes que ficaram. Essa é a razão de por que, de forma usual e geral, a maioria das vezes, daqueles parentes que desencarnam, eles apenas nos visitam em momentos específicos, sob supervisão, para que não haja nenhuma influência dele perante a família e nem da família perante o desencarnado. É óbvio que quanto maior tempo você estiver desencarnado, maior grau de entendimento, de equilíbrio você vai apresentar em condição de visitar os seus parentes sem haver um desequilíbrio por parte deles, nem por sua parte. Mas o livro destaca exatamente esse ponto em função do desencarne próximo da Beatriz, que é o segundo tema que ele nos traz, que é a mediunidade no leito de morte. Em muitas situações, aquelas pessoas que estão próximos a desencarnar, que era o caso da Beatriz, ela passa, às vezes, a ver e ouvir o plano espiritual. Não é uma mediunidade, digamos assim, a comum, a mediunidade do dia a dia, dos anos de vida. É uma mediunidade porque o espírito da pessoa já está, de uma certa forma, afastado da matéria e ele passa a conviver mais com o outro lado do que com esse lado aqui. Essa é uma das dificuldades nos processos de desencarne.
que a espiritualidade muitas vezes tem que tolir esta vidência ou essa audição, porque muitas vezes os parentes mesmo não vão entender o que está acontecendo com o seu parente. Isso ocorre muitas vezes no final da existência e ocorre muitas vezes no início da existência, em que crianças com 3, 2, 4, 5 anos, muitas vezes veem e ouvem fatos que remetem a uma mediunidade. Mas no caso da criança, na verdade, ela ainda não completou o reencarne. Então, ela ainda tem um pé do outro lado e um pé do lado daqui. Essa meia situação, muitas vezes, leva a esse tipo de mediunidade, que não é no leito de morte, outra é porque está num processo de reencarne que complementa-se aos 7 anos. Então, são mediunidades, digamos assim, extemporâneas ou momentâneas que ocorrem nessas situações. A terceira grande ponto que é destacado é como tratar dessas pessoas que estão num processo de doença terminal. Em muitas situações, se imagina que a solução seria a eutanásia, ou abreviar o máximo possível o sofrimento, a dor do seu paciente. E foi, muitas vezes, o que passou pela cabeça do Nemésio em relação à própria esposa. O que o André Luiz, o livro, nos relata é que deve-se evitar a todo custo a partida do enfermo antes do seu tempo certo. Não significa manter artificialmente a pessoa além do tempo, mas é não abreviar esse tempo. Porque em muitas situações, se você abrevia o tempo e muitas resoluções, compreensões, entendimentos, aprendizados que o espírito teria naquele período, ele é tolhido, ele é cortado. Então, deve-se acompanhar, ajudar, apoiar todo o período, mas e fazendo o processo o mais leve e suave que for possível ao parente, sem abreviar o seu tempo de permanência na matéria. E, por último, que ocorreu com a nossa amiga Beatriz, que retrata no livro, é o velório. Ela vem a desencarnar e que muitas vezes o André Luiz, em outros livros, retrata claramente a influência, muitas vezes, negativa do velório no espírito que acabou de desencarnar. Porque em muitas situações ocorre a morte física do parente, mas os laços perispirituais entre a matéria e o espírito ainda não foram totalmente cortados pela espiritualidade, por várias razões. Uma delas é que o corpo físico serve como uma espécie de esponja em relação a vibrações negativas que ainda tenha no corpo perispiritual. Então, entre um período que é declarado de morte até o enterro em si, às vezes leva horas, dia. Então, nesse período em que é o que ocorre o velório, há ainda ligação entre o espírito e a matéria. Se houver vibrações negativas, falatórios negativos durante o velório, essas vibrações vão atingir de uma forma mais intensa o desencarnado. Dependendo do desencarnado e dependendo da vida dele, essas vibrações podem ser mais ou menos dolorosas. Daí ele alerta no livro quanto aos cuidados que devemos ter no velório, de ser o mais tranquilo, o mais sereno, o mais calmo, o mais silencioso possível. Isso irá ajudar os próprios encarnados
e vai ajudar muito a espiritualidade para terminar o processo de desencarne, que no momento em que muitas vezes ocorre que o espírito sai do velório e vai para o cemitério, é o momento em que há o desligamento final da pessoa. Então, são esses 4 grandes assuntos que o nosso amigo André Luiz, em relação a um dos personagens do livro, que é a Beatriz, nos traz neste livro. Vejamos a outra família. A outra família, digamos assim, ela reflete a parte, digamos assim, essencial do livro, que é a do nosso amigo Cláudio, da sua filha Marita e da sua esposa Márcia. O relacionamento entre o nosso amigo Cláudio e a nossa amiga Márcia é um relacionamento muito problemático, com origens dolorosas no passado e com reflexos no presente e com decisões difíceis. Essas falências conjugais, eram incentivadas, apoiadas por um enorme processo obsessivo, tanto com ele quanto com ela, que fazia com que, cada vez mais e cada dia mais que passasse, a falência ou o abismo entre os dois aumentasse. E, por último, o relacionamento entre o pai e uma filha adotiva, que é a Marita, era um relacionamento muito desequilibrado. Por quê? O nosso amigo Cláudio era filho da Marina, aquela outra moça que nós vimos, com a Márcia. Tinha apenas uma filha. Durante o processo de casamento, já casada, a Márcia aceita adotar uma criança, que é a Marita. Então, o casal passa a ter 2 filhas, uma adotiva, a Marita, e uma segunda, que é a Marina. Acontece que, com o passar do tempo e conforme ela vai se tornando adulta, o relacionamento entre o pai e a filha adotiva se transforma num relacionamento amoroso por parte dele. Isso chega ao extremo que o livro retrata de um processo de envolvimento direto sexual entre o Cláudio e a Marita, na qual ela é enganada por parte dele, achando que estava tendo um relacionamento com o noivo, e, na realidade, o relacionamento que ela teve foi com o próprio padrasto. E isso se refletia por quê? Então, lembrado do sexo e destino, os dois, no presente, é padrasto e filha. No passado, eles eram amantes. Esta relação desequilibrada no passado, houve o reencarne dos dois, mas mesmo a situação hoje sendo diferente, o sentimento permaneceu desequilibrado. E houve a tentativa por parte dele de restabelecer a situação que tinha ocorrido lá no passado. O que ele não sabia, e nem ela, é que ela não era simplesmente uma filha adotiva. Ele, quando jovem, teve um envolvimento com uma empregada do seu lar, que é a Aracélia. Ela engravidou.
não informou para ele e deu a criança para Márcia. E, após isso, se suicidou. A Márcia acolheu a criança, não informou ao marido da real origem da criança. Então, tanto o marido quanto a Marina imaginam que é realmente uma filha alheia. Na realidade, a Marita era a filha real dele. Então, o que eles tiveram foi efetivamente um caso de incesto, sem nenhum dos dois saber do que estava ocorrendo. Então, são essas situações do passado que se refletem no presente e somados com atitudes no atual. É a decisão. Estão lembrados? Colheita, plantação e decisão. Como é que você reage às situações do passado? Cada um deles estava recolhendo uma colheita. Como é que decidiu? Como é que a Márcia decidiu? Uma se suicidou, o outro resolveu se envolver. Destino é somatória de 3 fatores: colheita, plantação e decisão. Em particular, neste caso, o nosso amigo André Luiz e, em especial, o nosso amigo Emmanuel destaca que em muitas situações hilárias ocorre a reencarnação para que haja um processo de vinculação, ou seja, há um processo de ódio, de rancor, de ressentimento, de mágoa do passado, ao reencarne dos mesmos elementos no presente, como um objetivo de agregá-los. Neste caso, e em muitos outros, o processo não é de agregação, é de desvinculação. Os dois, Cláudio e Maíta, estavam num processo de desvincular em relação a uma vinculação no passado desequilibrada, e não conseguiram. É o que o nosso amigo Emmanuel destaca no livro Vida e Sexo, que foi um livro lançado pelo Emmanuel alguns anos depois do Sexo e Destino, que nós aconselhamos que os leiam, porque são mensagens que vão, digamos assim, explicar o que lá está no livro Sexo e Destino, do nosso amigo André Luiz, em que ele diz: desvinculação entre os que se amam com a necessidade de sanar enganos e erros do amor, habitualmente assume o aspecto de dolorosa cirurgia psíquica. Ou seja, o objetivo naquela encarnação era estabelecer um processo de desvincular. Isso muitas vezes fica claro, e não muitas vezes doloroso, como é colocado no livro, na situação, por exemplo, em que muitas mães, certo, assistem os seus filhos num casamento e choram terrivelmente no momento do casamento. Choram terrivelmente por quê? Pela felicidade do filho? Sim, também, mas na maioria das vezes ela está se desvinculando no presente do parceiro do passado, que hoje não é mais parceiro e é filho. Então, essa desvinculação é essa cirurgia, que é dolorosa. Aí há o choro. Isso ocorre também com o lado masculino. Então, esse é um ponto importante que o livro destaca, que é as situações de desvinculação de vivências, muitas vezes desequilibradas do passado. Bem, muito mais teríamos a falar do livro. Aconselho que leiam com carinho. O nosso amigo André Luiz
nos trouxe uma enorme quantidade de informações, nas quais nós destacamos apenas algumas ligadas a uma família e outras ligadas a outra família. Volto, elas estão interligadas. Muitos pontos deixamos de falar. E, para finalizar, nós vamos usar uma poesia do nosso amigo Cornélio Pires. Quem te afirma que te ama, sem que o amor se lhe veja, se apenas quer posse e mando, não ama, apenas deseja. Recomendamos que vocês leiam para complementar o livro Sexo e Destino, o livro Vida e Sexo, do nosso amigo Emmanuel, que é um livrinho curto, que foi psicografado alguns anos depois do Sexo e Destino do André Luiz, e um outro livro, que é agora a psicografia do Divaldo Franco, que é o Sexo e Consciência, que na realidade é uma coletânea, é uma somatória de todos os temas que o nosso amigo Divaldo Franco fala, ou falou, ou escreveu nos seus diversos livros, por diversos mentores, sobre sexo. Só que não é sexo e vida, é sexo e consciência. 2 livros extraordinários. Nos vemos no futuro. Um grande abraço a todos e, novamente, reiteramos que leiam o livro do nosso amigo Sexo e Destino, do nosso amigo André Luiz, um livro extraordinário que, passados 60 anos, está mais do que atual, retratando situações que a gente vê nas páginas de jornais hoje em dia e que muitas vezes não compreende o que está por trás do passado, do presente e das decisões. Um grande abraço a todos.